Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Todd Kohlhepp. O caso que eu vou contar hoje ocorreu na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Em 2013, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência em uma loja de motocicletas. E ao chegar na loja, a polícia encontrou 4 funcionários da loja, todos sem vida. Eles haviam sido atingidos por tiros. As vítimas eram o dono da loja, chamado Scott, a mãe do Scott, a Beverly, o gerente, Brian Lucas, e também o mecânico, Chris. A polícia começa a investigar o caso e eles apontam como principal suspeita a esposa do Scott, que na época estava grávida do primeiro filho deles. E nada na loja tinha sido levado, então eles sabiam que não se tratava de um assalto, eles achavam que era algo mais pessoal. E esse massacre acaba passando 13 anos sem solução. Já no dia 19 de dezembro de 2015, um jovem casal desaparece. Eles eram Johnny e Megan. O Johnny estava com 29 anos de idade e a Megan 25. Entretanto, eles só são dados como desaparecidos no dia 22 de dezembro. O casal, eles tinham problemas ali de vícios em substâncias ilícitas. Inclusive, eles tinham perdido a guarda do filho deles por conta disso. E a polícia, ela procura pelo casal, porém, talvez por conta desse vício, eles imaginavam que era possível que o casal tivesse ido embora por conta própria, que estivesse tentando recomeçar a vida em algum outro local. E de qualquer forma, eles não tinham encontrado nenhuma pista do paradeiro dos dois. Já no ano seguinte, no dia 4 de setembro de 2016, uma família faz a denúncia de desaparecimento de um homem de 32 anos chamado Charles. A namorada do Charles, chamada Kayla, também estava desaparecida. E a família dos dois insistem que eles não iriam embora, deixando tudo para trás sem avisar ninguém. Por alguma razão, a polícia leva esse desaparecimento, o desaparecimento desse casal, mais a sério. Eles buscam mais intensamente pelo casal. E com as investigações, eles descobrem que a Kayla tinha conversado com um homem por uma rede social. E esse homem parecia que já era amigo da Kayla, pelo menos nas redes sociais, há algum tempo. Eles já tinham trocado outras mensagens antes. Mas ele teria sido o último a conversar com ela nessa rede antes dela desaparecer. E ele estava oferecendo um trabalho para ela. Era um trabalho para ela fazer uma limpeza num terreno de uma propriedade que ele possuía. E eles tinham combinado dela fazer esse trabalho no dia 31 de agosto. E depois dessa data, ninguém mais teria visto a Kayla nem o Charles. A polícia também descobre que o celular da Kayla estava dando como localização um local ali numa zona mais rural, um pouco mais afastada. E esse local era onde ficava a propriedade desse homem, onde a Kayla teria ido fazer esse serviço. Esse homem era Todd Kohlhepp, que a polícia o procura para interrogá-lo. Então, no dia 3 de novembro de 2016, alguns investigadores vão até a casa onde o Todd morava. E, na verdade, o Todd tinha mais de uma propriedade. Ele morava em uma casa e ele tinha uma outra propriedade nesse local mais afastado, nessa zona que seria como uma zona rural. Mas as duas casas ficavam cerca de apenas 20 minutos de distância de carro. Então, enquanto alguns investigadores faziam uma busca na casa do Todd e conversavam com ele, os investigadores que estavam na outra propriedade, que eu vou me referir aqui como a propriedade rural, os investigadores que estavam na propriedade rural encontram um container no quintal da propriedade. O container ele estava trancado, fechado ali com alguns cadeados, e enquanto os investigadores se questionavam ali do lado de fora o que podia ter dentro daquele container, eles ouvem um barulho e percebem que havia uma pessoa presa dentro daquele container. E essa pessoa era Kayla Brown. Com o uso de algumas ferramentas, eles conseguem quebrar ali os cadeados e abrir o container. E ao entrar, eles encontram a Kayla presa em uma coleira de cachorro. Eles perguntam onde estava o Charles, e ela conta que ele já não estava mais vivo e que o Todd tinha atirado 3 vezes nele. Ela diz que depois ele colocou um toldo azul enrolando o corpo e o colocou em uma caminhonete. Depois disso, ela foi levada para dentro do container e não viu mais o corpo do Charles. Ela também quase que imediatamente conta à polícia que o Todd tinha dito a ela que ele tinha tirado a vida de outras pessoas
e que haviam pelo menos outras 2 pessoas, outros 2 corpos enterrados na propriedade. Watch out, y'all move. Just a girl. How are you, honey? This is bolt cutters. This is our investigator. He's a paramedic. Oh yeah. Okay, we're gonna get you out of there. Okay. Do you know where your buddy is? Charlie, Yes. he shot him. He shot him. Who did? Who's? Todd Colehep shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and he Okay. says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. We're gonna step you out, sweet. Because there's what? Red pepper. Okay. Investigadores que estavam na casa do Todd são avisados e o Todd é preso. Porém, o Todd ele se faz de desentendido, mesmo a polícia contando que eles haviam encontrado a Kayla e que ela tinha contado tudo. O Todd então é interrogado na delegacia, onde ele parecia querer algum tipo de validação dos policiais. Ele falou bastante durante o interrogatório, quase como se ele estivesse gabando dos crimes. Ele confessa que tinha tirado a vida do casal, Johnny e Megan, e que os corpos estavam enterrados na propriedade, assim como o corpo do Charles. E assim como ele fez com a Kayla, ele tinha oferecido um serviço ali para o casal, para o Johnny e para Megan, para eles fazerem uma limpeza no terreno daquela propriedade rural. E assim que o casal chegou no local, o Todd teria atirado no Johnny, tirando a vida dele imediatamente. E a Megan teria tentado fugir, mas o Todd a alcançou e a prendeu dentro do container. Ele abusou dela e a manteve ali por alguns dias, até que ela tentou iniciar um incêndio na tentativa de fugir do container, de conseguir sair daquele container. Porém, o Todd percebeu e acabou atirando também na Megan. Já quando a Kayla chegou na propriedade com o Charles, parece que ele não estava à espera que o Charles também fosse ao local, ele achava que a Kayla ia sozinha. Mas então ele também atirou no Charles, tirando a vida dele. Mas já a Kayla ela não conseguiu ter uma reação, ela ficou em choque com aquela situação. Todd também levou ela até o container, onde ele a prendeu na coleira de cachorro. Ele abusava dela e a levava para dentro de casa uma vez por dia, onde ela podia usar o banheiro e fazer apenas uma refeição. Ele dizia a ela que ela ia desenvolver a síndrome de Estocolmo, que ia acabar se apaixonando por ele, e que se ela fizesse as vontades dele, basicamente deixasse ele abusar dela, ele não tiraria a vida dela. O Todd ele assumiu os crimes, porém ele sempre colocava as situações como se ele ou tivesse feito um favor para as pessoas ou as pessoas não tivessem dado outra escolha para ele, a não ser tirar a vida delas. Como, por exemplo, ele disse que o Johnny e a Megan tinham tentado roubá-lo e que por essa razão ele teria tirado a vida deles. E o Todd ele acaba assumindo o massacre ocorrido na loja de motocicletas em 2003. Ele tinha um certo fascínio por motos, porém ele não sabia andar de moto. Mesmo assim, ele foi até essa loja onde ele comprou um modelo que não era o mais apropriado para um iniciante. E pouco tempo depois, como ele não tinha conseguido andar com essa moto, ele voltou à loja na tentativa de devolvê-la. Porém, tudo segundo ele, os funcionários teriam rido do fato dele não ter conseguido andar com aquela moto. Então ele teria se sentido humilhado. Eles não aceitaram fazer a troca, a devolução da moto. E ainda, segundo o Todd, poucos dias depois, a moto foi roubada. E ele teria comentado com alguns vizinhos que ele suspeitava que o dono da loja era quem tinha roubado a moto. Então, como vingança, ele foi até a loja, onde ele tirou a vida das 4 vítimas. Uma especialista concluiu que o Todd ele tirava a vida das pessoas simplesmente porque elas não colaboravam com o que ele queria. O Todd tinha apresentado diversos problemas desde a infância, porém a mãe dele sempre o protegeu e justificava os seus atos. Por essa razão, não foi nenhuma surpresa que quando o Todd foi preso, ele resolveu ligar para a mãe, para quem ele confessou todos os crimes. O Todd nasceu em Fort Lauderdale, na Flórida, em 7 de março de 1971. E os pais do Todd se separaram quando ele tinha apenas 2 anos. A mãe do Todd acabou se casando novamente. Então eles se mudaram para Carolina do Sul com o Todd. E aos 12 anos, o Todd ele já estava causando muitos problemas em casa.
Então a mãe resolveu mandar o Todd para morar com o pai dele, o pai biológico, no Arizona. E o Todd ele parecia bem entusiasmado com essa ideia, apesar de que durante a vida toda ele quase não teve contato com o pai. O Todd durante a infância apresentou diversos comportamentos preocupantes, como por exemplo ele tinha atirado com arma de pressão em um cachorro, tinha tirado a vida do peixinho de estimação dele, e ele não costumava conversar com outras crianças. Em novembro de 1986, quando ele estava com apenas 15 anos de idade e morando na casa do pai biológico, ele sequestrou uma menina de 14 anos e a levou para a casa onde ele morava com o pai e abusou da menina. Ele disse à menina que ele não ia tirar a vida dela, mas que em troca ela não podia contar sobre aquilo que tinha acontecido para ninguém. A menina então concorda e ele leva ela até a casa onde ela morava. Porém, quando eles chegam ao local, a polícia já estava lá. Isso porque essa menina tinha um irmão mais novo, de 5 anos de idade. E esse menino ele tinha aprendido recentemente a ligar para emergência. E quando ele percebeu que a irmã dele não estava em casa, que ele não estava conseguindo encontrar ela em local nenhum, ele ligou para emergência. Os policiais então perguntam para a menina o que tinha acontecido e ela acaba contando aos policiais que tinha sido abusada pelo Todd. E assim o Todd foi preso aos 16 anos. Foi registrado como um criminoso sexual. Quando ele saiu da prisão em 2001, ele estava com 31 anos de idade. Foi então que ele se mudou novamente para Carolina do Sul e ele conseguiu uma licença como corretor de imóveis. Algumas fontes dizem que ele mentiu sobre o seu registro criminal, que ele alegou que na verdade a menina era namorada dele, porém que os pais dela não eram a favor do namoro deles e tinham feito a tal denúncia. Mas, de qualquer forma, ele conseguiu tirar essa licença para ser corretor de imóveis. Ele era muito bem sucedido no seu trabalho. Mas, em vez de ele aproveitar desse talento para reconstruir a sua vida, ele resolveu cometer os crimes que eu já mencionei aqui. O caso do Todd ficou bastante conhecido, não somente pelos terríveis crimes que ele cometeu, mas também porque ele costumava fazer resenhas de algumas coisas que ele comprava na internet para usar, possivelmente, nos crimes. Como, por exemplo, os cadeados do container, a coleira de cachorro, uma pá e uma serra. E algumas dessas resenhas continham o que pareciam ser algumas referências aos crimes, o que agora entende-se como referências aos crimes. Como, por exemplo, na resenha que ele fez de um dos cadeados. Ele escreveu algo como: tenho 5 desses em um container, não vai as impedir, mas com certeza vai as enfraquecê-las até que elas sejam velhas demais para se importar. Outro fato curioso e macabro era que os corpos do Johnny e do Charles estavam ambos sem os pés. Os investigadores não souberam explicar o porquê, mas eles tinham sido cortados, removidos propositalmente. Não tinha sido ação de nenhum animal. Já a Megan estava com os 2 pés. A esposa do Scott, que estava grávida do primeiro filho do casal quando o Scott teve a vida tirada e chegou a ser suspeita do crime, ela contou que ela sempre fala para o filho sobre o Scott, para manter a presença do pai viva, apesar de que o menino não teve a oportunidade de conhecer o pai. O Scott estava com 30 anos na época do crime e ele sempre foi apaixonado por motos. A Beverly, a mãe do Scott, ela estava com 52 anos de idade. Ela também estava super animada em se tornar avó, mas infelizmente ela também não teve a oportunidade de conhecer o neto. Ela adorava passar tempo com a família. Ela gostava muito de trabalhar na loja de motos com o filho. O Brian Lucas estava com 29 anos de idade e ele era conhecido por ser um trabalhador muito dedicado e o tipo de amigo que estava sempre pronto para ajudar. Ele também era apaixonado por motos e ele deixou uma esposa e 2 filhos. O Chris, desde criança, sempre demonstrou interesse em consertar coisas desde que elas tivessem motor. Ele adorava o seu trabalho como mecânico e ele estava com 26 anos na época do crime. O Johnny e a Megan, como eu mencionei antes, estavam passando por uma fase difícil por conta do vício que eles tinham. Mas eles estavam lutando contra esse vício para poder conseguir de volta a guarda do filho. A família contou que eles estavam prontos para colocar a vida nos trilhos e conseguir a guarda do filho de volta. E que por essa razão eles teriam aceitado o emprego para fazer a limpeza ali na propriedade do Todd. O Charlie estava com 32 anos e ele adorava escrever. Era conhecido por sua generosidade e ele também amava esportes.
O criminoso em série, Todd Kohlhepp, foi sentenciado a 7 penas de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Acredita-se que possam haver outras vítimas que não foram descobertas. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo.